Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí com os irmãos da sua igreja através do WhatsApp. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 10, que traz o título A Firme Confissão da Esperança, e que tem o texto base em Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 19 até o 25, o qual nós estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de despertar e também a questão da compreensão da fé, que é fundamental para agradar a Deus, relembrando inclusive exemplos de heróis da fé do Antigo Testamento, que pela fé eles alcançaram promessas e também viveram experiências extraordinárias, mesmo diante de adversidades. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Marli Barbosa. Ela é da Igreja Batista Memorial em Nilópolis. Um abraço também para o pastor Cosme. Meus cumprimentos para a Rosimara. Ela é da Igreja Batista Central em Barra do Piraí, a Rosimara Almeida. Meu abraço também agora vai para o Edson Guerra, da Primeira Igreja Batista da Vila Barcelos, em Nova Piã, fica em Belfor Roxo. Aqui também vai o meu abraço para o pastor Luciano Barroso. Meu abraço, neste momento, vai para o Francisco Oliveira, da Primeira Igreja Batista do Vale do Marambaia, fica em São Gonçalo. Meu abraço também para o pastor Valci Portela. Quando você mandar aqui o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também aí se inscrever no nosso canal e também verificar se ainda está inscrito. Na lição anterior, nós refletimos que Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, que ele vai revelar o Pai, e por ele é que adoramos a Deus, em espírito e em verdade. Hoje nós estaremos refletindo sobre os efeitos dos benefícios da salvação
como um testemunho vivo da marca de Cristo na vida de todo aquele que crê. Assim, a redenção em Cristo, ela produz efeitos que são visíveis na vida do salvo. Então, desta forma, nós veremos nessa lição de hoje que a nova aliança é uma dádiva divina, mas que também traz grandes responsabilidades. Veremos também que, a partir desse estudo de hoje, que a gente começa aqui agora, que existem inúmeros privilégios que a nova aliança ela oferece a todo aquele que crê e também que estão crendo no sacrifício de Cristo Jesus e buscam se achegar a Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos aí justificados e regenerados e hoje temos um livre acesso à presença do Pai. Com certeza, este é o maior benefício que nos foi concedido pelo Senhor. Todos os benefícios da nova aliança só se tornaram possíveis mediante a obra expiatória de Jesus Cristo para nos resgatar da antiga aliança e somente aí o sumo sacerdote, como a gente viu, só ele podia assim levar o sacrifício ano a ano, esse sacrifício expiatório. Mas hoje, por meio do sacrifício feito por Jesus Cristo, nós temos acesso direto à presença de Deus. Esse é um grande privilégio aí que conduz aí a uma grande responsabilidade também, como nós veremos. Responsabilidade para os crentes, que nós jamais devemos negligenciar nessa nova aliança. E, inclusive, que foi nos dado através da graça de Jesus Cristo. É sobre este assunto que nós estaremos meditando a partir de agora nesta nossa lição. E dessa maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título Sacrifício de um Coração Sincero. Sacrifício de um Coração Sincero. Bem, irmãos, neste tópico nós estaremos vendo que o autor da carta aos Hebreus ele está aí próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Para relembrar aqui aos irmãos, nas últimas lições nós refletimos sobre a obra de Cristo em nosso lugar e o seu ofício de sacerdote eterno, que se entregou a si mesmo, derramando aí o seu próprio sangue pelos nossos pecados. Ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E de lá, ele governa o mundo e intercede por nós. Isso é um breve aí resumo daquilo que nós refletimos até então. Não obstante a isso, no capítulo 10, é reservado aí também para ele lembrar aí, primeiramente, e também reforçar e concluir os argumentos que foram anteriormente expostos, inclusive na eficiência da obra expiatória de Jesus Cristo. Sim. Tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios que são desfrutados pelos crentes, que só se tornam possíveis através da graça superior nessa nova aliança. Dessa forma, ele passa a refletir sobre os benefícios, então, que os efeitos da obra de Cristo ele faz no coração daqueles que creem. Como já foi até mencionado anteriormente, nós podemos observar, então, uma grande diferença entre a experiência cristã e a religiosa em geral. E também, a principal delas aí, é a mudança de mente. O acesso direto à presença de Deus, graças aí à mediação de Cristo, que constitui aí o maior deles. Mas, ao mesmo tempo em que destaca aí as bênçãos da nova vida em Cristo Jesus, o autor ele também chama a atenção para a responsabilidade que derivam aí desta nova aliança e deste novo sentido da vida do cristão. Então, veremos que isso é superior àquilo que era anteriormente. Assim, não existe experiência cristã
que não implique em mudanças radicais de um sistema de valores que são mundanos para valores eternos. Isso acontece porque o salvo ele está livre do poder do pecado. Como bem aí afirmou aí o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 22, em que ele sustenta que nós, os salvos em Cristo Jesus, nós somos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. E também temos o fruto aí dessa santificação. Por fim, aí vem a vida eterna. É justamente esta situação que nós estaremos verificando, que é o grande argumento aqui do autor da carta aos Hebreus, segundo o qual Cristo é o sumo sacerdote perfeito, que fez um sacrifício perfeito e concluiu a sua obra quando voltou ao céu. Nós aí, enquanto aqui estamos, somos livres do poder do pecado e desfrutamos então da presença do Espírito Santo, que foi nos enviado através de Jesus, e nós estamos então aguardando agora a volta do nosso Salvador. Na coletânea histórica aí dos Hebreus, de Flávio Joséfo, ele, principalmente no livro sobre as guerras judaicas, o historiador ele registra que eram vários sacrifícios que eram feitos. Para o autor de Hebreus, no entanto, esses sacrifícios eles não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Assim ele registra em Hebreus 10:1. Cristo, com uma única oferta, ele realizou a obra da redenção de toda a humanidade, como aí o autor ele deixa claro em Hebreus 10:14. Ele sustenta essa importante verdade com um simples porém, quando ele diz que, inclusive um poderoso argumento, quando ele diz que no passado os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios continuamente pelo povo, e a cada novo sacrifício havia lembrança clara aí de que o pecado ainda tinha poder sobre aí os corações e mentes daquelas pessoas. Cada sacrifício de um animal, portanto, era um símbolo de frustração, até de que ninguém poderia ter uma esperança de salvação, a não ser Jesus. Porque Jesus, porém, ele tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à destra do Pai. Então declara isso em Romanos 10:12. Esse é o único sacrifício estabelecido por Deus que pode livrar o pecador da sua culpa eterna. Uma vez que esse sacrifício ele compreende essa importante verdade e que pela fé daqueles que o recebem, que são justificados por Deus e têm aí o seu coração purificado, cumprindo aí assim a promessa do Senhor que fora feita aí ao povo por meio do profeta Jeremias, como nós já vimos aqui, quando ele diz que esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia. Então, quando Deus fala que vai imprimir as suas leis no coração daqueles que eles estarão recebendo também essa mudança em suas mentes. Então, nesse entendimento, fica destacado o ofício de Cristo como um sacerdote e rei. Este é o diferencial aí entre o sistema sacerdotal leviticalismo, aí do vedicalismo, e também do leviticalismo, e também do cristianismo. A semelhança de Melquisedeque com Cristo também aí é colocado. Ou seja, Cristo, além de ser sacerdote, ele é rei. Além de se sacrificar pelos nossos pecados, ele está lá no céu reinando sobre tudo e sobre todos. Então, deste modo, o autor da carta aos Hebreus, ele conclui o seu importante argumento, sustentando aqui, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. E ele destaca isso em Hebreus
10:18. Ou seja, o sacrifício de Jesus ele é eficaz. Assim sendo, o importante aqui é fazermos uma reflexão que é importante. Devemos ter cuidado para não carregar em nossa mente uma culpa pela qual já pedimos perdão a Deus. O sacrifício de Cristo já tornou possível o perdão dos nossos pecados. Assim sendo, nós não precisamos mais fazer nenhum complemento à nossa salvação. A obra da salvação, ela é completa no sacrifício único de Cristo Jesus. Muitas vezes, pessoas até carregam culpas por anos, sem se darem conta de que em Cristo nós somos perdoados por Deus de todos os nossos pecados. Não devemos, portanto, deixar a culpa do pecado nos dominar. Para finalizar este tópico aqui, não podemos esquecer que um dos pontos mais destacados aqui na Epístola aos Hebreus pelo autor foi o caráter único do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi feito uma única vez em favor de todos os homens para perdão dos pecados. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Firme Confissão. A Firme Confissão. Neste tópico veremos que o autor da carta aos Hebreus, ele vai encorajar aos destinatários da carta a confiar no poder do sacrifício de Cristo. Isso para aproximar até o homem de Deus. Assim, ao estudarmos este tópico, nós poderemos estimular até os nossos irmãos a permanecerem na fé e também na comunhão. Como vimos anteriormente, ao contrário aí daquilo que acontecia anteriormente com relação à culpa, os pecados do ser humano foi perdoado através do sacrifício de Jesus naquela cruz. O sangue de Cristo, ele abriu aí um novo e vivo caminho que nos leva ao verdadeiro santuário onde Deus ele está. Assim, como diz aí a palavra, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração aí purificado da má consciência e também um corpo lavado com água pura. Isso aí está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 22 até o 23. Quando a carne de Jesus ela foi rasgada sobre a cruz, então os homens, eles receberam verdadeiramente a Deus a partir dali. Toda a vida de Jesus nos mostra que Deus ele tinha um projeto para cada um do ser humano. Assim como rasgar o véu no tabernáculo abriu um caminho para a presença de Deus, também o rasgar da carne de Cristo na cruz revelou também uma grandeza total deste amor de Deus no preparo da salvação para nós. Este é um dos motivos que impulsionaram aí, inspiraram também o autor a escrever essa carta aos Hebreus. Os nossos irmãos, eles estavam deixando de lado, ficando afligidos por muitas coisas que eram colocadas para eles com relação ao complemento à salvação, o que é inexistente. A palavra sincero, ela descreve aqui o coração de uma pessoa que é honesta, genuína, cumpridora aí dos seus deveres e não tem engano. Uma pessoa confiável. Quando o coração do crente ele é sincero, a fé ela é evidente aí com a certeza dessa completude da salvação em Cristo Jesus. O crente ele tem uma completa confiança em Deus, nesse evangelho verdadeiro. Por outro lado, a dívida que se tinha foi cumprida, mas existe aí uma dúvida, que essa dúvida com relação à fé. O autor da carta, ele vai exortar esses irmãos sobre esse perigo do esfriamento, quando se afasta, quando se abandona
a fé. Então uma coisa está ligada à outra. Você afastando da fé, você vai estar afastando também dessa convicção. Assim os irmãos, eles são encorajados a não perderem a confiança, porque ela tem grande recompensa. E está registrado assim em Hebreus 10:36. A cada dia nós somos exortados a guardar firme a convicção da esperança. O conteúdo desta confissão, que é a esperança, é que toda a promessa que foi feita para que todo aquele que cresce e professasse o nome de Jesus como seu Salvador, também tem essas promessas. A esperança era apoiada na fé e também ela olha para o futuro. Somos orientados a continuar ecoando a nossa esperança de maneira segura. O próprio Deus, sem nunca falhar, ele tem honrado a sua promessa, inclusive de sua volta. Jesus, ele prometeu e voltará. Então, à luz dessa importante verdade, o autor de Hebreus, ele vai manifestar, então, de que essa afirmação sobre o modo de vida de cada um nessa nova aliança, são palavras que são importantes também linkadas à promessa de Jesus, de Deus, como foi feita em Abacuque, não é? Que seria uma aliança, uma nova aliança com o seu povo. Então essa confiança que nós temos na justiça de Deus, que somos justificados, então nessa fé é que Cristo, nessa confissão de fé de Cristo Jesus, que nos coloca através dessa esperança, é que nós podemos então vencer todos os males, todas as frustrações de vidas, sobretudo aí também com relação à fé em Cristo Jesus. Então, através da fé em Cristo Jesus, que nós podemos ter paz na alma, libertação aí das angústias, na convicção de que o mal terá fim e de que também a vida vencerá a morte. É tudo isso que está nesse contexto da salvação em Cristo Jesus e no sacrifício dele na cruz. Essa é, então, sem dúvida, a firme confissão da nossa esperança. Na tão conhecida tríade aí, na fé, esperança e amor, a esperança, irmãos, ela parece ser, então, às vezes negligenciada. O sacrifício no Novo Testamento, no entanto, ele não negligencia essa questão da esperança, porque é na esperança que nós podemos refletir a nossa fé e o nosso amor. O cristão, com a sua vida espiritual, ele parece enfatizar essa virtude da fé e do amor, mas às vezes pouco ele coloca sobre a esperança. Que possamos então, todos os dias, até a volta do Senhor, até que Ele venha, que nós possamos estar confessando essa nossa fé, esse nosso amor, mas também a esperança da volta de Cristo Jesus, para que Ele possa nos levar também na morada celestial. Essa é a base daquilo que o autor de Hebreus queria falar para aqueles nossos irmãos destinatários dessa carta. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Importância de Congregar. A importância de congregar. Neste tópico, nós veremos que o autor da carta aos Hebreus, ele no verso 25, ele vai demonstrar os propósitos que são destacados até então. Desde a lição de número 1 até aqui, somente terá êxito se participarmos de toda esta obra em congregação e não solitariamente. Não obstante, é importante observar aqui também que o autor da carta, ele está demonstrando para aqueles irmãos, nesse verso, que diz: não deixemos de nos congregar como de costume, que estão sendo feitos aí por alguns, né? Pelo contrário, que possamos estar admoestando uns aos outros,
agora e também para sempre, até o dia do Senhor. Então, olha só o recado que ele nos dá com relação a isso. Então, devemos viver juntos, em harmonia e também vivendo essa salvação num culto solene e também que seja os irmãos unidos em espírito e em verdade. Aparentemente aqui, alguns membros daquela congregação dos hebreus, daqueles irmãos destinatários, isso é escrito, essa epístola foi escrita e endereçada com relação a isso, porque frequentemente alguns estavam desvirtuando e até tirando alguns das igrejas. Percebemos aqui a importância de vivermos a fé em Cristo Jesus, mas juntos com os nossos irmãos na igreja. O sentimento de pertencimento ao povo de Deus é fundamental para que tenhamos essa confiança e também essa esperança na volta do Senhor em nossos corações. O autor ele já mostrava que nós podemos assim o fazer. Outra coisa também é que o corpo, como ele fala, lavado com água pura, assim registra ele em Hebreus 10:22. Ele está falando aqui daquelas pessoas que foram batizadas, que passaram pelo batismo e que pertenciam àquelas igrejas as quais a carta estava sendo lidas. Ele entende que entre alguns daqueles membros, o zelo espiritual ele havia sido declinado. Portanto, ele diz que uma vez mais, antes façamos admoestações, ou seja, que cada um esteja convidando o outro a participar dos cultos, a não negligenciar das atividades da igreja de maneira geral. Isso é uma responsabilidade. A responsabilidade é de todos igualmente, pois somos o corpo de Cristo. Como cristãos, nós devemos olhar para o futuro, isto é, para o dia em que Jesus voltará. Então, deste modo, a igreja é um sinal visível do reino de Deus para o fortalecimento até mesmo do seu povo enquanto vivemos aqui na terra, aqui neste mundo. Na igreja é onde nós expressamos a nossa fé, é onde nós expressamos o nosso amor e a nossa esperança. Na igreja, nós fortalecemos uns aos outros. Nós exortamos uns aos outros. É na igreja que nós crescemos em espírito e em verdade também. É na igreja que nós aprendemos e nós ajudamos uns aos outros com relação às dificuldades, às tristezas dos nossos irmãos. Por fim, é na igreja que nós partilhamos da mesma esperança, pois nós temos aí um único Salvador, Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos deixar as nossas congregações como faziam aqueles irmãos dos destinatários dessa carta, não é? Antes, então, sejamos unidos, como assim propunha o escritor de Hebreus. Quanto mais, ele fala, quanto mais perto nós estamos daquele dia, do dia da vinda, da volta do Senhor, mais ainda nós devemos estarmos juntos e trabalhando nessa esperança. Quando o crente vai ao culto de adoração, ele expressa esse seu amor em Jesus. Ele expressa a sua confiança nessa salvação. Ele expressa também essa esperança. O crente, ele é parte do corpo de Cristo, que apresenta aí, como registra aí Paulo, a igreja de Éfeso, quando ele diz que a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, em Efésios 5:27. É essa igreja que vai ser resgatada por Cristo Jesus, levada aos céus. Assim sendo, irmãos, é importante que nós possamos compreender o que o autor dessa carta queria dizer com relação a estar libertos desta culpa de todo o pecado por conta
do pecado que estava pairando sobre aqueles irmãos. Mas ainda, nós somos, tem exemplo, né, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, enfim, ele dá esse exemplo para nós. O autor da carta, ele introduz, inclusive, uma sublime e importante questão aqui, nesse capítulo 10, que segura aí para nós que um dos capítulos aí mais lindos aí de toda a carta, que vai dar início aí, que nós estudaremos mais à frente. Então, ele já começa a fazer aquela introdução, ou seja, nós temos aqui pessoas que são importantes, foram importantes no passado e que viveram numa só fé, numa só esperança, e assim também nós devemos viver numa só fé e também numa só esperança. Só podemos fazer isso congregando juntos. Como no passado, eles congregavam em uma só fé e em uma só esperança na promessa de Deus. Sim. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 10ª lição, deste 4º trimestre da revista Palavra e Vida. Na lição de hoje, nós podemos ver aqui que tudo é significativo para nós, quanto Igreja de Cristo, se tivermos em Cristo Jesus. O crente, ele recebeu uma confirmação dupla sobre o poder de aproximar-se de Deus. Primeiro, porque ele tem a confiança no sangue derramado por Jesus. E em segundo lugar, porque Jesus é o grande sacerdote rei sobre a casa de Deus. Se houve qualquer habitação na mente do crente, o escritor da carta aos Hebreus, ele recomenda que aquele que é o único sacerdote, Jesus Cristo, esse sim é o autor e a consumação da fé daqueles irmãos e a nós. Os crentes estão então absolutamente seguros, porque tem um grande sacerdote e também que o representa. Este grande sacerdote nunca ele perde de vista aqueles que pertencem à casa de Deus, pois todos pertencem à mesma família. E a esta família unida em louvor e adoração, que dava a entender que estavam juntos anunciando, ou que deveria anunciar também, a volta do Senhor Jesus para levar a igreja até a morada celestial. Esta é a esperança que devemos ter em nossos corações. E dessa forma, irmãos, chegamos ao momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. A primeira reflexão: nós vivemos uma geração de pessoas angustiadas. Como você tem aí compartilhado a liberdade em Cristo Jesus para essas pessoas? A segunda reflexão: o justo viverá pela fé. Qual é o sentido dessa frase para você aí em seu dia a dia? Você tem vivido esta fé? A terceira e última reflexão: qual tem sido a sua contribuição para o fortalecimento dos seus irmãos na fé? Você tem sido um instrumento de Deus para com seus irmãos? Bem, irmãos, que possamos trabalhar e junto com os irmãos aí, você com seus irmãos, durante a semana, para discutir esses 3 pontos propostos pelo pastor aqui nesta lição. E que também, durante a semana, vocês possam, assim, entrar em contato um com os outros e, assim, colocar este contexto daquilo que vocês aprenderam dessa lição de hoje. E no domingo,
na hora da escola dominical, que vocês assim também possam compartilhar um com os outros. Então aprendemos aqui que Jesus Cristo, ele foi o nosso sacrifício. O sacrifício vivo, perfeito, que também Jesus, ele está à espera da igreja no momento certo, em que já está definido, a hora nós não sabemos, mas Deus sabe o momento certo, em que ele estará levando a sua igreja para morar eternamente com ele. Essa é a esperança que nós devemos professar a cada um das pessoas em que vivemos, também na igreja. Devemos professar não só a nossa fé, o nosso amor em Cristo Jesus, mas também a esperança do seu retorno aqui para levar a sua igreja. E devemos ainda entender que não precisamos fazer mais nada para a nossa salvação. A salvação foi feita em um sacrifício vivo, santo e que foi feito por uma única vez. Não como aliança no passado, mas essa nova aliança é uma aliança que vai durar eternamente. Deus escreveu este novo capítulo na história da humanidade com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa fé. Aqui está depositado o nosso amor e também esta é a nossa esperança. Não só uma salvação para que vivemos, para que possamos viver hoje, mas também para que possamos esperar aquele dia tão glorioso que é o dia da volta do Senhor. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. E não se esqueça de conferir se você ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí com os irmãos da sua igreja para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 11 e que traz o título A Certeza das Coisas que se Esperam. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?